E vamos para a nossa próxima aula, aula 5, que será sobre ações. Seguindo o caminho de renda variável, primeiro, na aula passada a gente aprendeu a investir e entender também um pouco mais como funciona os fundos imobiliários, né, os famosos FIIs. E aqui nessa aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais e vamos chegar mais ainda no mercado de renda variável, que são ações. Que da mesma forma que elas podem potencializar muito mais os nossos lucros no decorrer do tempo, elas também requer um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de conhecimento, para a gente não acabar se assustando ali, comprando alguma ação por empolgação ou acabar achando que é algum tipo de aposta que só perde dinheiro, beleza? Então, seguimos aqui com o nosso slide de sempre, a aula de hoje. Ações como ser sócio das maiores empresas no Brasil, né? Nós vamos entender por que ações não são apostas, mas sim participação real nas maiores empresas do país, beleza? Primeira coisa, o verdadeiro jogo da riqueza, né? Ser sócio ou consumidor? Sabe aquela empresa que você consome todo mês? Essa é a pergunta principal que eu gosto de fazer para quando uma pessoa ela está começando a entrar nesse mercado acionário, tá? Porque tenta imaginar, agora, nesse exato momento, eu estou sentado aqui na cadeira, tenho o meu computador, eu tenho uma lâmpada aqui na minha frente, mas tudo isso meio que só pode estar acontecendo porque eu tenho energia elétrica, né? Energia elétrica, todo mês passa um cara na rua, ele tira uma leitura e deixa ali a fatura de quanto que você consumiu e quanto que você vai ter que pagar de energia. Não é todo mundo, creio que, paga energia, a não ser que você tenha aí uma placa solar ou coisa do tipo, mas mesmo assim você ainda vai ter que pagar provavelmente uma taxa de manutenção da rede. Beleza? Já que você paga energia todos os meses, entendendo que essa empresa é uma empresa privada e que você pode se tornar sócio, ela recebe lucros e se você é sócio dessa empresa, você também pode receber parte desse lucro, correto? Então, meio que assim, a primeira coisa é entender que praticamente tudo, quase tudo mesmo que você consome, tem uma empresa por trás que você pode se tornar sócio, principalmente quando a gente fala de produtos muito grandes. Um exemplo, esse notebook aqui, esse meu computador, é um Mac da Apple. A Apple você pode se tornar sócio. O meu computador aqui, eu uso o Windows, você pode se tornar sócio. O meu monitor, ele é da LG, você pode se tornar sócio dessa empresa. Por exemplo, voltando para casa, você paga água, que geralmente ali tem um saneamento básico, água e esgoto. Também geralmente tem uma empresa privada ali por trás. Você vai no mercado, você vai comprar um arroz, você vai comprar um feijão. Muitas daquelas empresas também são empresas privadas. Você vai comprar um produto para poder lavar o cabelo, para você escovar os dentes. Ali por trás vai ter uma empresa privada. Então, primeira coisa é começar a entender aqui que a maioria das coisas que você consome, você pode se tornar sócio. E se você não puder se tornar sócio diretamente, às vezes indiretamente vai ter uma outra empresa ali que trabalha com aquela empresa. Beleza? Escolha seu papel. Ou você é sócio dela, ou ela é sócia de você. Né? Essa aqui é até uma contradição assim que eu sempre falo, cara, se você não começa a investir, se você não entende as empresas, você provavelmente é produto dela, né? Porque ela está sempre vendendo ali para você, principalmente quando a gente entra aí no aspecto de rede social, entra no aspecto de produtos que são gratuitos, né? Mas que no fundo, na verdade, você acaba sendo o produto ali, principalmente quando a gente está consumindo ali Instagram, YouTube, né? Essas coisas que são de graça, nem sempre elas são de graça. Inclusive, essas empresas ganham muito dinheiro por trás com marketing, com publicidade, e a gente pode acabar se tornando sócio também delas, né? O jogo da riqueza é ser sócio e não ser consumidor, né? Querendo ou não, você acaba tendo que ser consumidor, mas existe uma diferença entre você só consumir, consumir, consumir e virar para o outro lado e entender, cara, calma aí, deixa eu parar de gastar
e entender que essa empresa que ela está vendendo muito, então eu quero acabar me tornando sócio dela. Então, quando você começa a equilibrar e inverter isso, você se torna mais sócio. Então, quando você compra um produto, né, você vira cliente dessa própria empresa que você é sócio, você acaba fazendo uma bola de neve, é o famoso, digamos assim, cashback, né, de investimento. Mas vamos lá. O que são ações, né? São pedaços de uma empresa, cada ação representa uma fração da empresa. Tenta imaginar o seguinte, hoje vou dar um exemplo do meu caso. Hoje eu tenho um restaurante, né? E aí, o meu restaurante, a gente tem só um sócio, né, dentro. Se alguém chegasse hoje no meu restaurante e falasse assim, Adson, me vende uma parte desse restaurante, eu tenho R$100 para poder investir. Eu ia falar, pô, aí não dá, né? Eu não vendo a minha, não vou vender uma parte da minha empresa somente por R$100. Só que as empresas, no decorrer do tempo, quando elas começam mesmo pequenas, elas vão crescendo, expandindo, aumentando o faturamento. E em algum momento elas ficam tão grandes que para elas expandirem mais, elas voltam a captar dinheiro no mercado. E aí, para elas venderem as ações para pegar mais um dinheiro, elas vendem uma parte. Geralmente a empresa tem uma parte de um capital, ela fala, deixa eu vender metade da minha empresa ou 40% da minha empresa por X preço. Aí é onde acontece os que a gente chama de IPO, e aí a ação fica disponível para oferta. É tanto que a IPO é oferta pública inicial. Ela fica disponível para pessoas comuns como eu e você conseguirmos comprar. Tanto um exemplo que a gente tem é o McDonald's na questão de restaurante. Ele tem, McDonald's tem em todo lugar, basicamente aí no Brasil, até na China, se você for, vai ter um McDonald's. Então você consegue se tornar sócio dessa empresa com um pouquinho de dinheiro. E aí é por isso que as empresas acabam se vendendo fracionalmente. Um outro exemplo é o banco. Vamos pegar aí um banco que todo mundo conhece, por exemplo, o Itaú. O Itaú hoje, você vai, tem as agências, tem ali, você tem confiança e tal, o banco lucra bastante no Brasil. Então você pode comprar sim uma parte, né, uma pequena fração daquele do Itaú. Basta olhar de quanto está a cotação hoje no atual, que é bem parecido com as cotas dos fundos imobiliários que a gente teve, só que a gente, no fundo imobiliário a gente chama de cota e na ação a gente chama de ação mesmo, né? Sociedade real. Comprar ação é igual a se tornar sócio, né? Eu até costumo brincar. Literalmente, quando você compra uma ação, por exemplo, do Itaú, você se tornou sócio do Itaú. Hoje, se eu não me engano, a ação do Itaú deve estar... Deixa eu até ver aqui quanto é que ela está custando. Uma ação do Itaú, nesse exato momento, ela está custando 36 e 36 centavos. 36 e 36 centavos. Ela está variando ali e tal. Aí, então, hoje, agora, se você tiver R$36, R$37 na sua conta, você conseguiria comprar uma ação do Itaú e se tornar sócio dela. E aí você iria ter a valorização e também os dividendos dos lucros, baseado nos lucros que a empresa iria pagar. A gente vai ver isso em mais detalhes na frente, tá? Participação nos resultados, dividendos e valorização, né? Que eu acabei de falar aqui, que é o que a gente acaba ganhando ao se tornar sócio de uma empresa. Por que as empresas vendem ações? Captar recursos, né? Vender parte da empresa para obter capital, para expandir, né? Abrir novas filiais no mercado e investir, melhorar a tecnologia e infraestrutura. Então, toda empresa que ela vai se tornando grande no decorrer do tempo, é quase inevitável que ela não abra um IPO ali, que ela não abra as suas ações para pessoas comuns investir. E quando a gente começar a olhar o nosso mercado, a gente vai ver que muitas e muitas empresas boas e grandes a gente tem, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Como que ganha dinheiro na bolsa? Valorização, se a empresa cresce, suas ações ficam mais valiosas. E dividendos, lucros que a empresa distribui aos acionistas. Basicamente são esses dois tipos de rendimento que a gente tem. Eu acabei de mostrar para vocês que uma ação do Itaú está sendo negociada a 36 e alguma coisa, R$36. Só que
Vamos lembrar do efeito de oferta e demanda. Se mais pessoas buscam comprar algo, a tendência é que isso suba de preço. Já do contrário também é verdade. Se mais pessoas querem vender algo e tem menos compradores, o preço tende a cair. Então, quando a gente olha, igual agora, eu olho para o mercado, hoje, nesse exato momento, e eu vejo a ação do Itaú a R$ 36, e eu entendo que é um banco bom, que paga dividendo, que sempre lucra, tem boa gestão, não tem nenhum caso de escândalo de corrupção, nem nada. E aí eu olho e penso assim, vou comprar um pouco. Só que aí se várias e várias pessoas tendem a olhar para isso e querer comprar também um ativo, naturalmente poucas pessoas vão querer vender, porque as ações têm uma quantidade limitada. Então quando você compra uma ação, alguém está te vendendo. E aí da mesma forma do outro lado, tem outra pessoa, pensa, você tem que entender. Se uma pessoa está te vendendo a 36, alguém e você está comprando a 36, e aí fecha o negócio. Né? É tudo automático, tudo muito rápido, é só basicamente alguns cliques. Mas aí do outro lado, talvez a pessoa está vendendo porque ela acha que o preço da ação vai cair, ou ela simplesmente pode estar realizando lucro porque ela comprou quando a ação estava R$ 20, entendeu? Então existem vários fatores que no decorrer do tempo você vai pegando uma sensibilidade maior e aproveitando as oportunidades, principalmente que o nosso foco é comprar boas ações quando o preço está muito barato. E os dividendos, que além da valorização que você pode comprar, ganhar quando você compra uma ação barata, também tem os dividendos, que são os rendimentos. Lembra? Na aula passada a gente entendeu que os dividendos e o yield, né, os rendimentos, são pagos. Só que diferente dos fundos imobiliários que pagam mensalmente ali, todo mês você recebe aluguel, as ações, às vezes, elas podem pagar trimestralmente, semestralmente ou às vezes algumas até anualmente. Inclusive tem umas que nem pagam dividendos, porque elas acabam decidindo reinvestir na própria empresa para a valorização continuar subindo. Então, tanto que são empresas que você vê que elas têm uma alta muito forte no preço da ação, que você acaba ganhando junto com rentabilidade. Quebrando mitos sobre ações. Bolsa é cassino, né? Isso aqui já começa que uma grande mentira, né? Participação em empresas reais. É muito comum uma pessoa novata, ela comprar uma ação, ter uma desvalorização, porque ela comprou talvez em um momento ali, ou compra uma ação porque ela assistiu algum vídeo no YouTube, porque, não sei, de algum lugar ela tirou informação sem pensar muito. E aí ela acaba, às vezes, pensando que, pô, eu perdi, aí ela vende, aí o preço da ação sobe. Aí depois ela compra de novo, aí cai, aí ela vende de novo. Então, investir não é um cassino, não é sobre aposta, não é sobre comprar e ficar torcendo que vai subir. É simplesmente você olhar e entender que aquilo é um jogo de longo prazo, que você está se tornando sócio de uma empresa para receber os lucros dela. Então, esse é um dos primeiros mitos que, em algum momento, quando você começar a investir, você começar a conversar com alguém ao seu redor que não entende, com toda certeza eles vão falar: ah, isso é aposta, ah, isso é algum tipo de cassino, coisa do tipo. Principalmente o brasileiro, que é acostumado muito em bet, né, em tigrinho, esses tipos de apostas online. Então, quando ele vê algo que tem que comprar, ele já pensa: ah, isso aqui é igual uma aposta. Outra coisa muito comum é que precisa de muito dinheiro, né, que é outra mentira. Eu acabei de mostrar para vocês. Eu já vou mostrar aqui na tela também para vocês verem uma ação do Itaú, R$ 36. Pensa você se tornar sócio de um grande banco com R$ 36. É possível começar com pouco. A abertura de mercado hoje para você conseguir entrar com pouco dinheiro é até contraditório, gigantesca, né? Você consegue entrar. Hoje qualquer pessoa pode investir. Essa é a real. A questão é que as pessoas não têm paciência, preferem gastar dinheiro realmente com alguma besteira ou coisa do tipo. É muito arriscado. Só para quem não sabe o que está fazendo. Com toda certeza, né? Realmente. Para algumas pessoas pode parecer muito arriscado. Mas
cara, quando a gente terminar de estudar aqui, que você for terminando as aulas, você vai ter muito mais confiança, você vai ir aos poucos diversificando seu capital para poder, de forma bem tranquila, você ter noção do que você vai estar fazendo na hora de escolher uma boa ação. Aqui, por que geralmente as pessoas têm medo, né? É muito comum você ver jornal ou coisa do tipo assim, sendo bem sensacionalista, porque é quase da natureza humana e da natureza jornalística dos nossos jornais que a gente tem aí. Então, tanto que eu basicamente nem leio notícias e não me baseio tanto, tanto que notícias só que eu acabo lendo ali é muito superficial e de sites bem específicos, porque se você for olhar só o que aparece num Globo, num G1, num Estadão ou coisa assim, geralmente, primeira coisa, as notícias são atrasadas, muito atrasadas. Segunda coisa, as notícias são pagas, muitas delas. Então sempre há um interesse. E isso vale tanto para quando uma notícia está falando muito sobre comprar uma ação, compra aquilo, não sei o que, fulano valorizou. Cara, já valorizou, já pagou, já lucrou. Então provavelmente já está atrasado. Da mesma forma também, do contrário é verdade. Quando a mídia já está muito ali, crash na bolsa, o mundo vai acabar, que não sei o que, a ação só caindo, não sei o que, blá blá. Já aconteceu. Então as mídias elas são muito atrasadas em relação a isso. Aqui a gente vai aprender a olhar em time, igual eu olhei aqui no meu outro programa, em time, o mercado aberto. Então você está vendo ali acontecer, né? Então isso acaba gerando medo natural nas pessoas na hora de investir, né? Histórias de perdas de quem entrou sem conhecimento, muito comum também, principalmente depois a gente teve uma grande onda de pessoas iniciantes começando a investir e naturalmente a seleção natural ela acontece, que é pessoas que têm viés de apostadores pegarem muito dinheiro, apostarem muito em uma coisa, arriscarem demais e não fazer o básico que a gente ensinou nas primeiras aulas, que é fazer uma reserva de emergência, investir um pouquinho em renda fixa para você entender que seu investimento está sempre subindo ali com calma e aí sim depois diversificar. A maioria das pessoas, e eu tenho certeza que vai ter gente que vai entrar nesse curso e vai vir direto para ação, não vai pular as outras aulas. E eu te falo, se você for essa pessoa que está assistindo essa aula aqui, volte a assistir as primeiras. Porque se você não fizer as primeiras aulas, não entender a parte mental, você for direto para isso aqui, as chances de você perder dinheiro e sair do mercado daqui a alguns anos e não querer investir mais é gigantesca. Então, aprenda as coisas com calma, assista com calma e vá desenvolvendo o passo a passo que a gente está planejando aqui desde o começo, tá? Desconhecimento, falta de educação financeira básica, né? Que é o básico. Hoje, é igual que eu te expliquei para vocês, é muito fácil. Você abre uma conta numa corretora, você transfere um dinheiro, você já pode comprar uma ação, já pode comprar um FII. Não é difícil, é muito até fácil demais. Tanto que eu até gosto de falar, investir é fácil, difícil é a mentalidade. Porque tecnicamente você abrir aqui a conta, entrar no computador ali, digitar o código e comprar, muito simples. Vender, muito simples. Só que entender por que você está comprando e quer segurar para o longo prazo, aí é outra história. Então, por isso que a gente vem traçando, desde o começo eu estou tentando ser simples, por mais que às vezes possa parecer complicado algumas siglas, algumas coisas, mas calma, vai dar certo, vocês estão no caminho correto. 3 formas simples de escolher ações, né? Aqui eu separei 3 coisinhas básicas que eu gosto de olhar, é muito parecido um pouco com os fundos imobiliários. Primeira coisa, a gente acaba olhando ali o dividendo, né? Se a empresa ela está pagando lucro constante, entender se ela é uma empresa que paga dividendo, que ela já cresceu muito, porque geralmente empresas que já cresceram muito, estão muito consolidadas, elas não têm muito para onde mais crescer. Então, elas se tornam boas empresas de pagadoras de dividendos, que a gente chama. Tem as empresas de crescimento, que são empresas que elas não pagam dividendos, elas preferem reinvestir. Principalmente hoje a gente vê isso bastante acontecendo no setor de tecnologia, né, que são setores que precisam de reinvestimento muito para poder elas crescerem muito mais rápido, né? E avaliar
setores estratégicos, né? Empresas de setores essenciais ou setores perenes, que é o que a gente começou já falando no começo. Por exemplo, energia elétrica, ela entra num setor perene. Por que que você não pagaria a sua energia elétrica, né? Se você não pagava, você vai ter a sua luz cortada. Se você não pagar a sua água, né, o seu saneamento básico, ali também vai ser cortado. São serviços essenciais da sociedade que elas precisam utilizar. A sua internet, né, celular, telecomunicação, setor perene. Então, todo mundo sempre vai estar pagando ali. Alguns consumos, né, que não são tão cíclicos ou outros cíclicos, por exemplo, de higiene pessoal, o consumo básico para você se alimentar. Então, tem vários setores ali que são essenciais e sempre vão estar ali lucrando, né? Questão também do própria energia, energia não necessariamente energia elétrica, mas energia, por exemplo, o petróleo, né, que é combustível e tal. Então, isso naturalmente todas as pessoas precisam. Então, eu gosto sempre de começar a diversificar e ensinar as pessoas a olharem mais para setores mais estratégicos e depois você vai para o setor que é mais arriscado ou setores exóticos, tanto que a gente tem um outro curso aqui que é só de setor exótico, que é você já tem sua carteira toda montada, aí sim você pode começar a diversificar em setores que não são tão comuns para tentar acelerar ali um pouquinho os seus rendimentos. Entendendo os dividendos, né? Vamos lá, o Itaú, né, é um banco gigantesco, com histórico de dividendo gigantesco, histórico de lucro gigantesco. Não tem muito o que pensar, né? O banco, ele lucra emprestando basicamente dinheiro para as pessoas, é uma taxa de juros muito mais alta do que a gente consegue emprestando para os bancos, né? Então você acaba lucrando ali junto com a empresa, fora bancão, né? Não tem muito o que fazer. Tanto que aqui no Brasil, ali bancão, quando você olha o histórico, 10, 20 anos, os bancos sempre estão lucrando bastante. A Taesa é um exemplo de empresa que paga dividendos, né? Que ela trabalha na transmissão de energia. Lembrando que a energia elétrica ela vai ter a empresa que gera, né? Que é a geradora de energia e a empresa que transmite a energia. Então, geralmente, essa empresa que é de transmissão, ela sempre vai também estar pagando dividendos porque é a transmissão de energia elétrica ali. Então, é um setorzinho muito bom, é uma empresa muito boa para poder se investir. A Engie, que é a de geração de energia, né? Então, a Engie e a Taesa são empresas bem correlacionadas, vale a pena avaliar, ter as duas, ou mesmo olhando outros concorrentes dela. Outra empresa que também paga sempre, um exemplo, é a BB Seguridade, que seria uma empresa que trabalha com seguros e previdência, BB Seguridade mesmo, é do Banco do Brasil. Só que são empresas diferentes, a gente tem as duas empresas dentro da bolsa. Dá para investir tanto no Banco do Brasil, quanto dá para investir também no BB Seguridade. E para a gente fixar mais um pouco, né, a gente também tem as ações que são de crescimento, que elas pegam ali, elas reinvestem os lucros para poder gerar mais receita, a receita gera mais lucro, só que o lucro ele vai reinvestindo para poder a empresa crescer. Tanto que um exemplo que eu coloquei aqui, a WEG, né, que é uma empresa quase do setor tecnológico, assim, praticamente, que a gente tem aqui no Brasil, que ela faz motores, faz bastante coisa, é uma empresa muito boa, inclusive. A gente tem a Localiza, que é a empresa que acaba alugando carros ali. Elas focam em pagar menos dividendos, mas com foco de crescimento no longo prazo. O que eu gosto de olhar, basicamente, antes da gente comprar uma ação? Primeira coisa, né, o lucro consistente, histórico de resultados positivos. Porque se você olha para uma empresa que ela está pagando ali dividendo, ela está tendo lucro nos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos, é de um setor perene, concorda comigo que você investir nela vai te dar uma certa tranquilidade de que ela pode continuar dando lucro no futuro? Então, meio que esse é o caminho, tá? Dívida controlada, né? O endividamento saudável. Toda empresa, ela tem dívida, tá? Já já a gente olha ali no site e a gente vai entender ali onde a gente olha o lucro e as dívidas e tal. Dívida controlada, que é um endividamento mais saudável ali para a gente
perceber, porque tem empresa que ela, praticamente todas as empresas têm dívida. Só que tem umas que têm dívida muito maior. Então, pensa, investir em alguém que está extremamente endividado, aí você já dá um passinho ali para trás. Setor resiliente, são negócios que resistem a crises. Resiliente é de necessidades básicas, o que eu te falei, energia, os próprios bancos. Então, mesmo num momento de crise, eles vão sofrer, vão perder preço, naturalmente. Só que são empresas que recuperam até muito mais rápido, tá? Então, esse é uma das coisas que eu gosto de olhar. Boa governança, gestão transparente e ética, né? Pô, você olhar para uma empresa que não tem nenhum histórico de corrupção, diferente, por exemplo, a gente teve o nosso histórico que foi até midiático, você provavelmente deve ter visto isso, que foi das Americanas, que ali era uma empresa ali que teve de fraude fiscal, e aí, isso com toda certeza ela sofreu bastante. Eu vou abrir já já também o gráfico das Americanas para vocês darem uma olhada no que aconteceu, e provavelmente a empresa não volta, não tem como, ali perde a confiança dos investidores, já era. E histórico de dividendos, se for o seu foco em renda. Então, esse é uma das coisas que eu gosto sempre de olhar antes de comprar uma ação, pelo menos as coisas mais básicas para eu começar a dar uma filtrada. Ferramentas para escolher ações. Eu gosto muito do site, né, o Investidor 10, que é aquele que a gente olhou nos FIIs, o próprio site da B3 e o TradingView. Eu vou abrir aqui na prática para vocês darem uma olhada. O Investidor 10, só ir no Google, digitar Investidor 10. Aqui é a mesma coisa, você pode vir em ações, tem tantas mais buscadas, quando você pode vir aqui para os setores. E aqui temos materiais básicos, consumo cíclico, não cíclico, bens industriais, financeiro, utilidade pública, né? Quer ver, ó, vamos pegar aqui utilidade pública, que são os setores de, por exemplo, igual aqui a gente tem a Taesa, energia, CEMIG, energia, ISA, Copasa. Tanto que eu tenho certeza que alguma dessas empresas aqui você deve receber a continha de energia dentro de casa. Eu, por exemplo, eu estou em Brasília, aqui a gente tem a Neoenergia, tanto que a minha conta vem aqui da Neoenergia. Inclusive, eu tenho ações dela porque para mim fez sentido eu comprar. Tanto que quando eu olho ela, aqui a gente tem, de novo, o preço da cotação, né? Cliquei na energia, variação nos últimos 12 meses, 36%, uma variação muito boa. A gente tem aqui um PL, um preço sobre o lucro de 8,4, né? É um PL até bom. Caso você tenha dúvida do que é sempre só clicar aqui, ó, preço sobre lucro. Sempre tem algumas informaçõezinhas explicando. Demonstra quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Um PL de 2 significa que você está pagando 2 por cada R$1 de lucro da empresa. Então, um PL de 8 é quase como se a gente estivesse pagando R$8 por cada lucro da empresa, né? O P sobre VP, de novo, a mesma coisa. Preço sobre valor patrimonial. Indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Abaixo de 1 indica que a empresa está sendo vendida por menos do que seu valor real. Então aqui é como se a gente estivesse comprando, tipo, a empresa ela vale X, a gente está comprando um pouquinho ela mais barato. Então ela está com um PL até bom, tá razoável, e o PVP ele também está interessante. E o dividend yield, né, um DI, de 3% ao ano. Dividend yield, você pode passar aqui também, né, que vai mostrar os rendimentos obtidos nos últimos 12 meses. Então aqui é DI, Dividend Yield anual, de 3%. Basicamente aqui, quando eu olho hoje, o que eu já vejo aqui? A empresa teve uma valorização de 36%. Então, se eu tivesse investido R$1.000, tanto que aqui já tem até um exemplo, R$1.000, eu teria hoje 1.350. Porque exatamente um ano atrás, uma ação da Neoenergia estava custando R$18. Então eu conseguiria comprar uma única ação por R$18. Aí volta aquela coisa que eu te expliquei. É caro? Só investe quem tem dinheiro? Só investe quem é rico, né? Tanto que se eu tivesse comprado apenas uma ação por R$18, essa mesma ação eu poderia vender hoje por R$24. 24 e R$32. Entende? Eu tive uma valorização, só que eu tive a valorização de uma cota. Se eu comprei só um, então eu vou ganhar a valorização só de só um. Só que além dessa valorização, eu também ganhei um dividendo de mais de 3%. Então,
além de eu ter ganhado isso do preço valorizar, eu ganhei também o dividend yield. Tanto que se eu tivesse mais, só colocar aqui um zero a mais, por exemplo, 1.000, eu teria, então, deixa eu ver se dá para alterar aqui agora. Na última aula não deu para alterar, agora deu. 10.000, então eu teria 13.500. Se eu tivesse investido, por exemplo, 50.000, eu teria 67.000. Fora o dividend yield de mais de 3% que eu recebi, tá? Esse é o que a gente acaba dando uma olhada, tanto que se eu clicar aqui eu consigo até ver mais, ó. Em 5 anos, quanto que foi minha valorização em 5 anos? Se eu tivesse 50.000, seria 78.000. Ah, então eu não tenho tanto dinheiro assim não, tenho só R$1.000 mesmo. R$1.000, você teria 1.562. Não, Adson, eu tenho bastante dinheiro. Deixa eu ver se eu tivesse investido muito. R$200.000. Você teria R$312.000 nos últimos 5 anos, tá? Então, assim, vale a pena sempre dar uma olhada, olhar no gráfico. É uma empresa que está subindo, tanto que a gente olha aqui as outras rentabilidades dela. Aqui tem outros indicadores. Não vou entrar em detalhes porque realmente são muitos indicadores aqui para a gente poder ver, mas os principais, assim, que são mais fáceis de analisar, são esses aqui, né? A gente puxa aqui, tanto que nesse site ele tem um checklist do buy and hold, né? É até legal que é baseado no método do Graham. Aqui ele está dizendo, ele tem um checklist, empresa com mais de 5 anos na bolsa? Sim. Empresas com lucros nos últimos 20 trimestres, 5 anos? Sim. Empresa possui ROI acima de 10%? Aí aqui, tanto que aqui você tem aqui certinho explicando o que é. Empresa apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos? Aqui faltou. E aqui faltou outros. Aí é mais para você dar uma olhada. Tanto que a gente, olhando os históricos de dividendos, ó, Anel até 2018 aqui não tinha dividendo. Aí 2019, né? Depois 2020, tá atual. E aí aqui a gente tem os últimos pagamentos que ele tem. Tanto que, olha que legal, pagamento está provisionado, né? 17/4, 0,35 ela pagou. JSCP é juros sobre capital. Também é como se fosse uma forma de rendimento e dividendo. Mas aí tá vendo que ela paga? Se eu puxar aqui embaixo, cadê? A gente vai ver o histórico de dividendo dela. Aqui, ó. Receita e lucro nos últimos 10 anos. Né? Em 2015, teve uma receita. Tá vendo que a receita dela tá aumentando. E o lucro líquido? Aumentou aqui até 2022, deu uma quedinha, mas agora a tendência é provavelmente ir aumentando. Aqui em cima a gente também consegue ver da onde ela tem a receita. Eu gosto sempre de olhar isso daqui. Tanto que a gente tem informações da empresa. 29 bilhões de valor de mercado, bem grande a empresa, valor de firma de 74 bilhões. Patrimônio líquido, né, o que a empresa ali tem realmente, 33 bi. Ativos circulantes, dívida líquida e dívida bruta ali de 44 bilhões. Então, quando a gente olha, compara o patrimônio e a dívida, então ela está um pouquinho ali, uma dívida ali um pouquinho até alta, mas a princípio parece estar controlada. Aqui a gente vê as regiões onde a Neo Energia gera receita, que a gente praticamente é só no Brasil que ela atua. E aí aqui a gente tem os negócios que geram, que são redes, liberalizados, renováveis e outros. Aqui basicamente vem tudo de redes elétricas. Aqui são os maiores acionistas que eles têm, né? A Iberdrola Energia SA possui 50% da empresa. E aí depois a gente tem aqui Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, outros, Iberdrola e ações de tesouraria. Enfim, essa aqui é a empresa. E aí, se você quiser ver outras ações, é a mesma coisa. Clique em ações, você pode vir aqui tanto pelo setor, ou pode vir aqui nos mais buscados, que geralmente são as empresas que a gente mais tem no Brasil. Por exemplo, a Petrobras. Vamos pegar a Petrobras aqui. A variação nos últimos 12 meses, ela está caindo, então, teoricamente, eu estaria perdendo dinheiro aqui, mas em algum momento, tá vendo que do preço do ano passado, se eu tivesse comprado a 31, em algum momento do ano, eu estaria ganhando,
né, a valorização, e agora ela teve uma correção. Nos últimos 5 anos, uma ação da Petrobras custava R$ 6,75 e hoje está custando 32. Se eu tivesse investido R$ 1.000 5 anos atrás, eu teria hoje 4.453. Isso só de valorização, tá? Aí, lembra que tem os dividendos, tem as outras coisas, que aqui, se eu não me engano, aqui já está cotado já. O valor considera reinvestimento de dividendos. Isso. Ele já está reinvestindo os dividendos. O lucro que vai entrando vai pagando. Então, isso aqui é para vocês entenderem que uma ação no longo prazo, a tendência dela é meio que subir caindo, né? Ela sobe, corrige, sobe, corrige. Se a empresa é de um setor perene, se a empresa é de um setor bom, vale a pena investir e sempre que ela cair o preço, você acabar comprando mais barato, beleza? Recomendo vocês a entrarem aqui no site, aqui, vem brincar aqui, clica nas ações, ó, Vale, vai dando uma olhada. Ó, cadê o Itaú? Itaú que a gente falou mais cedo. Itaú B4 aqui. Ó, a valorização do Itaú 37% no último ano, mais um dividendo de 7%. Então, assim, tem empresas muito óbvias que você pode comprar sem arriscar bastante, beleza? Vamos voltar para cá. Aqui eu tenho a gente tem um site da B3, só entrar nele aqui rapidinho para vocês verem. Só digitar B3 no Google, que é a nossa bolsa de valores brasileira. Aqui confesso que eu não vejo muita coisa, mas quando você começar a investir em algumas ações, você pode acessar a área do investidor aqui que você vai ter algumas informações novas. Sempre recomendo assim, fuça mesmo, mexe, não tem muito perigo do que você fazer errado não. E aqui a gente também consegue ver os mesmos gráficos que a gente tem. Só que se você quer ser um pouquinho mais avançado, eu gosto muito de usar o site do TradingView, que é esse aqui. A mesma coisa, só digitar no Google TradingView. Eu vou dar uma aula depois, mais avançada, para a gente acabar olhando os gráficos, por exemplo. Se eu quiser ver aqui o gráfico do Itaú. É Itu B4, o código. Aqui eu já consigo ver os gráficos, sabe aqueles gráficos mais que você vê em filme e tal? Aí é isso aqui, que você consegue ver o histórico todinho da empresa e tal, e aí aqui dá uma visão um pouco melhor de quanto está custando o preço da ação, tá? Mas isso aqui eu vou deixar mais pra frente, mas se você quiser já tentar avançar, você pode ir assistindo, mas esses são sites que eu uso bastante. Vantagens das ações, né? Só pra gente já começar a fazer uma revisãozinha aqui. Sociedade, você pode se tornar sócio de grandes empresas, né? Vocês já entenderam isso. Lucros, que são participação nos dividendos, então você se torna sócio, naturalmente, então você pode receber os dividendos. Valorização, potencial de crescimento de capital. Igual a gente olhou e tal, o potencial de crescimento de capital é muito grande. Pensa, 30 e poucos % no último ano. Em comparação, quando a gente olhou, é uma renda fixa, pagando hoje 13, 14, 15% ao máximo no ano. Entende? E é por isso que muita gente acaba vindo direto para ação e fundo imobiliário, mas não se afobe. Faça primeiro o seu pezinho de meia, a sua reserva de emergência, aí sim você vem para ações. Além da valorização, a gente também tem a proteção contra a inflação no longo prazo. Por que a gente acaba também tendo a proteção contra a inflação, né? Porque a empresa, se ela vende um produto, naturalmente ela vai corrigir ali o seu preço e o seu preço vai corrigir também no preço da ação. Porque se a inflação sobe, a empresa precisa continuar dando lucro, então ela vai sempre reajustar. E aí, a gente tem também algumas desvantagens e alguns riscos, né? O primeiro deles é a volatilidade, oscilações no curto prazo. É igual eu mostrei para vocês o gráfico da Petrobras. Ela estava em um preço e ela chegou a subir no decorrer do ano e agora, atualmente, ela está abaixo do preço se eu tivesse comprado um ano atrás. Então, lembre-se disso, um preço de uma ação, ela varia todos os dias que o mercado está aberto, então ela pode subir quanto ela pode cair. E aí, geralmente, essa volatilidade, né? Volatilidade, que é o preço da ação variar, dependendo da ação, pode ser maior, alguns podem ser menores, mas isso acaba assustando a pessoa. Por isso que eu sempre recomendo também
começar com pouco, compra uma ação para você sentir ali e ver se você aguenta a volatilidade, porque tem gente que não aguenta, né? Compra muita coisa ali e aí quando vê o preço caindo da ação, acaba vendendo e aí realiza prejuízo, né? Paciência, necessidade de visão de longo prazo. Não existe investir em ação, se tornar sócio de uma empresa, se você não está olhando para o longo prazo. Então, isso você tem que sempre focar em olhar para o futuro. Não tem como, é longo prazo, a ação é longo prazo. Longo prazo eu falo é 5, 10, 15, 20 anos, é pro resto da vida. Isso aqui, gente, depois que vocês entenderem mesmo, vai cair uma ficha que cara, você está se tornando sócio da empresa. Então você não pensa em se desfazer. Imagina você se tornar sócio da padaria que você vai todo dia, se tornar sócio do mercado que você vai todo dia, se tornar sócio do posto de combustível que você abastece o seu carro. Você não pensa em vender, você está comprando, a não ser que dê merda, a não ser que aconteça alguma coisa com aquela empresa, aí você vai olhar e assim, não, realmente, vamos desfazer disso aqui, que isso aqui vai dar merda no futuro, mas sempre tem um tempo para você conseguir avaliar o risco ali, entender se vale a pena ou não sair, né? Crises, que são oportunidades para quem entende. Geralmente, depois que você realmente começar a investir, quando você passar pela sua primeira crise, você vai perceber que ali é um grande momento de oportunidade. Tanto que quando a gente olha em todos os gráficos das empresas, quando a gente olha os momentos históricos que teve crise, seja 2008, mais recente a pandemia, eu, por exemplo, como eu já estou com 7 para 8 anos investindo, eu passei pela greve dos caminhoneiros, passei pela essa mudança de governo, né, do PT para a gente vir para um governo de direita com o Bolsonaro, e passei pela pandemia também. Então, quando você passa, principalmente a pandemia, que foi a crise maior que teve, né, o que a gente chama até de cisne negro, tanto que eu até coloquei aqui a lógica do cisne negro, que são eventos inesperados, sempre acontecerão. A pandemia foi um cisne negro, ninguém estava preparado para a pandemia. Você não se prepara para a pandemia, mas você se prepara com a reserva de emergência, você se prepara com a reserva de oportunidade. Tanto que, mesmo na pandemia, mesmo tendo um negócio perdendo dinheiro, tendo que fechar negócio ali, deixando de ganhar, pagando dívida, eu tinha uma certa graninha guardada, era pouco, mas eu tinha já na época. E aí eu consegui comprar muitos ativos bons baratos, porque Itaú continuou sendo Itaú. A empresa de energia continuou sendo a empresa de energia. A empresa de seguros continuou sendo a empresa de seguros. A empresa que vende gasolina, a empresa que vende roupa. Roupa nem tanto que ela entra num setor de ali mais rico, mas entende? Todas as empresas ficaram baratas, então é um momento de crise onde todo mundo está vendo o preço das ações caírem, está todo mundo desesperado. Você com o dinheiro, você vai olhar e pensar assim, cara, agora é hora de comprar os bons ativos. E aí, crises são as melhores oportunidades. Vai ter gente que vai se desesperar na crise e vai simplesmente sair do mercado. E outras, que eu espero que seja você, vai conseguir aproveitar essa grande oportunidade e comprar muita coisa barata e potencializar bastante os seus lucros. Tanto que aqui eu coloquei um caso fictício, tá? É o caso do Carlos, né? Os primeiros 2 anos, ele pensou em desistir, viu as quedas e entrou em pânico, né? Terceiro ano, ele entendeu comprar boas empresas em momentos de medo, geralmente após um momento de crise. Hoje, ele vive parte da renda dos dividendos, porque lembra, as empresas, elas pagam dividendos, elas pagam lucros. Então você tem o seu custo de vida mensal, quanto que você tem para poder viver, seja 2 mil, 3 mil, 10 mil, 5 mil reais, não importa. É você olhar e tentar construir uma renda passiva, onde você não dependa do seu emprego e nem dependa do INSS. Não que você vai deixar de trabalhar, você pode continuar trabalhando normal. Mas caso você não queira, um dia você pode olhar, cara, eu sou sócio de grandes empresas, tenho um dinheiro investido e isso gera uma renda passiva, gera dividendos para eu continuar bancando o meu estilo de vida. Estratégia simples para quem começa. Primeira coisa, né? Só revisando. Começar pelo familiar, setores que você já conhece e consome. Lembra? Energia elétrica, saneamento básico, hospitais, né? As redes de saúde, telecomunicação. Então, assim, foca primeiro em se tornar sócio dessas empresas. Então, começa por algo que você conheça e que você entende que é perene, né? Prefira solidez, empresas grandes que pagam dividendos. Aquele foco básico. Grandes empresas perenes, geralmente elas vão pagar dividendos, então
foca nelas. Constância, né? E investir regularmente. Não foque em pegar um grande capital, igual nos exemplos que a gente acabou vendo, é R$1.000, 2.000, 5.000. Mas não foquem assim, vou colocar R$1.000 e esquecer. Vou comprar R$500 e esquecer. Vou comprar R$10.000 e esquecer. Tenta focar em fazer aportes constantes. Vai comprando aos pouquinhos, um pouquinho de cada. Ah, esse aqui está mais barato, então eu vou comprar um pouquinho mais desse. Ah, esse aqui está mais caro, eu não vou comprar desse agora por enquanto. Ah, esse aqui pagou bastante dividendo, deixa eu reinvestir meus dividendos. Essa constância vai fazer o seu patrimônio crescer mais rápido. E claro, muita paciência, né? Não venda na primeira crise. Eu lembro que, eu entendo, talvez na primeira crise sua você vai se assustar um pouquinho e tal, porque a minha primeira crise que eu tive, que eu vi o mercado caindo um pouquinho mais forte, foi a greve dos caminhoneiros. E na greve dos caminhoneiros eu já entendi um pouco esse conceito de que eu precisava comprar quando tivesse mais barato, mas acabou que ali tinha alguns papéis, tinha alguns bons papéis, tinha outros papéis que não eram tão bons. Quando eu falo papel é a ação, tá? Uma ação de uma empresa. Eu tinha alguns papéis que não era tão interessante, sofreram muito, então acabei realizando prejuízo e tal, mas foi um aprendizado. Eu ainda estava no começo, estava pequeno, então acabei errando com um pouco dinheiro. E aí logo depois o mercado recuperou e aí eu olhei e pensei, cara, não era para eu ter vendido, era para eu ter comprado mais. E claro, de ações boas. E aqui a gente tem, né, um dos maiores erros do iniciante que eu acho, que é ele achar que dinheiro se faz na compra e na venda. O dinheiro de verdade está no tempo, né? O mercado premia o paciente e castiga o ansioso. Uma das coisas que eu acabei desenvolvendo, que até é quase terapêutico de certa forma, é que o mercado me obrigou a entender o que é ter paciência. Porque não adianta, você vai comprar uma ação hoje, vai às vezes demorar 2 meses, 3 meses para essa empresa pagar um lucro e uma valorização. A mesma coisa, você comprar um fundo imobiliário, você vai demorar pelo menos um mês para poder receber o seu primeiro dividendo. Então, assim, é um jogo de longo prazo. No começo, talvez você vai achar que... Porque a gente também tem aquele estereotipo, né, de filme, que é muitos gráficos, muitas telas, apesar de eu ter uns gráficos aqui e tal, mas não é tão emocionante assim, é até normal. Você compra e tem que esperar. Vai passar mais um mês, você ganhou mais o seu dia do seu salário, você tem mais um dinheirinho, compra mais um pouquinho e compra mais um pouquinho. Então é se tornar sócio, receber o dividendo, reinveste, até chegar um momento que ali você está sendo bancado por isso. Então, o maior erro do investidor iniciante que eu acho é isso, principalmente quando ele vem ou ele já teve uma experiência com aposta, onde ele compra e vende ali um ativo, ou vende ativos mais arriscados, aí às vezes acaba não tendo paciência, mas eu te falo, tenha paciência, o tempo ele vai passar do mesmo jeito. E não importa, você pode ter ativos de risco ali um pouquinho mais, que você pode ter um pouquinho mais de emoção, seja fazendo um day trade, seja comprando opções, isso talvez eu apresente mais na frente nas aulas, mas aqui tenta focar em construir a sua reservinha, construir assim o seu patrimônio mesmo, quando você olhar e falar, eu sou sócio de grandes empresas, eu tenho 100 mil investido, eu tenho 200 mil, 300 mil investido, que aí você tem uma maturidade muito maior, que você coloca um pezinho atrás e, opa, deixa eu ter mais responsabilidade com o meu patrimônio. Porque construir, sendo bem sincero com vocês, é demorado sim, é um pouquinho mais difícil, mas dá certo. E para a gente já começar a chegar aqui no nosso final, eu quero que você tenha 2 tipos de pensamento. Porque só existem meio que 2 tipos de pessoas. A pessoa que ela se torna sócio de empresas e a pessoa que é consumidora. E muitas das vezes a diferença está numa coisa muito simples, entre querer e precisar. Você, por exemplo, precisa de um celular para se comunicar, para conversar com alguém, para mandar uma mensagem. Mas às vezes o que você quer é um iPhone de última geração. Entende? Você precisa de uma roupa para poder se cobrir, ficar quentinho, ficar confortável. Mas às vezes o que você quer? Uma roupa de marca, o último lançamento, uma roupa estampada. Então existem essas grandes diferenças. Ah, você quer se alimentar. Você pode comprar um alimento que é tão bom, mas é barato. Tira da sua cabeça de que o que é bom é caro. Eu nasci pobre, então
meio que é quase que uma coisa natural do pobre achar que o caro é o melhor, e não é. Muitas das vezes não é. E às vezes você só vai gastar dinheiro porque está comprando a coisa mais cara, sendo que a coisa mais barata resolveria ali o seu problema. Então entenda essas duas coisas e escolha de verdade. Escolha se tornar sócio, porque aí outras pessoas consumidoras vão colocar dinheiro no seu bolso. E não que você não vá consumir nada, você vai consumir, só que você vai consumir com muito mais qualidade, com muito mais tranquilidade, com uma vida muito melhor, sem preocupação, sem estar pensando em conta, sem estar nesses vícios constantes de estar comprando coisas sem necessidade. Então, antes de comprar algo de uma empresa, olhe se você realmente quer aquilo, se você precisa daquilo, e aí caso você só queira mesmo, cogite pegar e investir um pouquinho. Às vezes, até se tornar sócio daquela empresa vai ser mais vantagem do que consumir o produto dela. E aqui, só o nosso bom e velho spoiler para a próxima aula, né? A gente vai entender, né? A gente já aprendemos hoje que ser sócio de empresas. Na próxima aula a gente vai aprender a montar a carteira, montar mesmo assim de verdade e combinar os investimentos. Porque imagina que a gente passou por renda fixa, fundo imobiliário aqui e ações. Esse basicamente é a tríade hoje que a gente tem dentro do mercado financeiro. E aí agora a gente vai, eu vou trazer uma aula até para a gente revisar, porque igual que eu expliquei para vocês, a gente acaba sendo repetitivo mesmo porque é para frisar. Porque senão não aprende, não aprende. Tanto que até hoje, às vezes eu reestudo várias coisas, até ensinando para vocês aqui, eu estou sempre reaprendendo. Então, na próxima aula a gente vai aprender a montar realmente o que a gente chama de carteira. Porque quando você estiver conversando com alguém, alguém vai olhar para você e te perguntar: como é que é a sua carteira de investimento? Aí você fala: minha carteira está composta por isso. Tanto que eu vou trazer algumas carteiras de alguns clientes que eu tenho aqui reais, com patrimônios reais, para mostrar para vocês as rentabilidades e ver como que é, com vários tipos de perfis. Vai tá bem legal a próxima aula, tá? E só para a gente ter aquele nosso bom e velho final reflexivo, aqui a gente encerra com a frase final, né? Se você não é dono de uma empresa, seu plano deveria ser sócio de várias empresas. Isso é equivalente ao quê? Porque geralmente, quem é dono de uma empresa, igual eu tenho um restaurante, faz sentido, às vezes eu investir mais no meu restaurante para poder ele crescer e multiplicar, porque eu sou dono, eu entendo ali quanto de lucro que me dá, quanto que não dá, porque eu tô ali direto nele. Agora, já se você não é sócio de nenhuma empresa, não faz sentido, você pode se tornar sócio de várias empresas. Mas também nada impede, por exemplo, eu tenho um restaurante e mesmo assim eu invisto em outras empresas, porque eu diversifico o meu capital. Da mesma forma que eu tenho donos de padaria, eu tenho donos de mercado, os caras têm dinheiro, eles também diversificam também um pouquinho do capital deles, que eles não ficam tão focados em alguma coisa só, né? E eu sempre trago uma reflexão também, qual foi o seu maior mito que você derrubou hoje sobre ações? Tem muita gente que pensa que a ação é um bicho de 7 cabeças, que não sei o que, blá blá blá, então vale a pena você refletir se você teve alguma viradinha de chave, porque se você teve, para mim, já é muito gratificante conseguir fazer você entender isso, né? Próximos passos: pesquise uma empresa que você consome e analise suas ações. Faça isso, te mostrei aqui no sitezinho do Investidor 10, vai lá, clica ali numa ação, pesquisa uma empresa que você consome direto, a sua própria empresa de energia elétrica, de saneamento básico, olha ali, vê quanto que você teria se você tivesse investido 5 anos atrás, 1 ano atrás, né? Faça essas simulações. Esse é o exercício. Aqui a gente não é uma aula, um curso onde tem exercício de responder certo ou errado. O exercício seu é ir buscar. Seja um curioso, seja a pessoa que busca, porque muito mais além do que você está só aprendendo aqui é o que você faz depois que essa aula acaba. Então, quando ela acabar, brinca ali, vai olhando as empresas, porque aí isso vai desbloqueando a sua mente e você vai começar a abrir mais espaço para ir para aulas mais avançadas, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, só mandar mensagem lá aqui no nosso chat ou mandar no suporte. E a gente se vê na nossa próxima aula.